candidatos a prefeito e também a próxima semana será com os vice-prefeitos, candidato a vice-prefeitos também, da cidade de São Félix, né, fazendo parte aí do nosso projeto Pititinga nas eleições 2020, tá? Lembrando que o candidato Clezinho Macedo, ele vai ter 1 hora para poder falar sobre o projeto, a gente vai fazer alguns questionamentos a ele. Lembrando que não será feita nenhuma pergunta dos ouvintes, não foi mandada até ontem, né, no horário previsto, nenhuma pergunta para o candidato, mas a gente vai fazer algumas perguntas relacionadas aos projetos dentro do seu campo, né, de plataforma de ação do seu governo, caso ele seja eleito e esteja na prefeitura a partir dia 1º de janeiro de 2021, tá? O Clézio Macedo, que é um candidato da cidade de São Félix, foi convidado, né? Lembrando que fizemos um sorteio, né? Todos eles tiveram, né, a possibilidade de participar do sorteio. Ontem tivemos o Alex, foi o segundo, e hoje o Clézio Macedo, né, número 22, também fazendo parte dessa programação da nossa rádio web Olha a Pititinga, tá? Eu só quero lembrar o candidato que não será possível, né, dentro da sua fala, ataques, né, a nenhum outro candidato, né, não pode citar o nome de nenhum outro candidato. Esse momento será muito mais para suas propostas e ações, caso ele seja eleito. Lembrando também o candidato que ele terá 1 hora para poder falar aqui, né? Ele também não é obrigatório, se ele não quiser usar essa 1 hora, também fica à vontade. E caso também, ele sabe que teremos 5 minutos, né, logo depois, para que ele possa fazer as suas considerações finais, e a gente vai estar aqui trazendo e controlando aqui esse tempo do candidato para que ele possa ter todo um minutinho, né? Lembrando que essa transmissão vai ser feita também, essa entrevista será transmitida pela Franco Publicidade, pelo Estúdio Cap em Capiruçu e também pela RN Publicidade, a rádio que toca e todo mundo ouve. Já agradecendo ao meu amigo Reginaldo Nascimento Júnior, que colabora com a gente aí nessa transmissão na cidade de São Félix, para que a população de São Félix tenha acesso às informações e também, né, às propostas dos candidatos da sua cidade. Também quero lembrar a todos os amigos ouvintes da Pititinga que essa entrevista está sendo gravada e ela vai ser disponibilizada de forma exclusiva lá no nosso canal do YouTube, tá? Então, se você não precisa nem sair procurando, você vai achar lá a entrevista com o Clézio Macedo, também como foi feito ontem com o candidato Alex. Bom dia, boa tarde, boa noite, Clézinho. Prazer recebê-lo aqui nos nossos estúdios da TV e Rádio Web da Pititinga. Quantos anos você tem e qual é o seu estado civil? Bom dia, boa tarde, boa noite, Vanildo. Tenho 40 anos, sou casado há 20 anos também. Certo. Tem filhos? Tenho, sim, 2 filhos, Ananda e Enio, que são minha vida, graças a Deus. Saudar também o povo de São Félix, que está sede da Zona Rural, o povo do Recôncavo, que está começando a entrevista. E agradecer pelo espaço cedido, por estar proporcionando a festa da democracia, o processo eleitoral. É importantíssimo esse papel que você está fazendo, levando o conhecimento às pessoas, todo o processo eleitoral com lisura, com transparência. Isso é importantíssimo. Agradecer os presentes da bancada também, que é importante estar fazendo esse papel, dando suporte para que aconteça o seu programa. É de extrema importância estar nesse meio de comunicação aqui, nesse veículo de comunicação. E agradecer realmente por ter esse espaço aqui. Com certeza. Sua profissão, Clezinho? Sou técnico de segurança do trabalho. Técnico de segurança do trabalho. Clezinho, você que é filho da cidade de São Félix, não é isso, né? Nascido e criado em São Félix, né? E com certeza tem mais de 30 anos, como você acabou 40. de falar, 40, né? E a nossa ideia inicial das nossas entrevistas era perguntar aos nossos queridos candidatos, olhando para os 30 anos que a cidade de São Félix, né, tem de evolução ou não, né, como o senhor, caso seja eleito a partir de 1º de janeiro de 2021, pensa em algumas áreas, né, em especial a área da saúde. Ok, Vanildo. Analisando o cenário de São Félix, vendo toda a necessidade, a demanda da população, a gente tem um intertravamento na relação de algumas especialidades médicas que a gente precisa prestar um suporte maior à comunidade, que quando a gente não consegue ir no município, a gente está levando essa comunidade para uma outra cidade para que venha ter acesso a justamente essa especialidade que o nosso município não tem. Qual é o nosso compromisso no plano de governo? Injetar recursos para que consiga captar essa especialidade para dentro do nosso município. Um outro agravante também dentro da nossa área da saúde é a dificuldade para algumas especialidades no tocante aos exames médicos. A gente precisa de destravar esse processo com esses recursos, com esse implemento que a gente visa buscar através do suporte com os deputados, que são as emendas, para que a gente consiga destravar esse processo e ter essa fluidez em pouco espaço de tempo. Porque o que acontece hoje, a gente vê que muita gente leva um certo tempo para conseguir uma consulta com certa especialidade, demora um certo tempo para conseguir realizar algum exame, algum procedimento, tipo uma ultrassom, um abdômen com maior complexidade. Então, a nossa ideia
é trazer recursos para ampliar o processo de saúde dentro de São Félix, facilitando assim o acesso a especialidades de maior complexidade e fazer com que os profissionais também de saúde sofram por processo de capacitação constante, porque o que mais acontece hoje é a falta de capacitação. A gente precisa investir na saúde, a gente precisa modernizar essa saúde. A gente só consegue fazer isso através de emenda e de recursos, através dos deputados federais. E isso aí, graças a Deus, a gente tem porta para bater para conseguir trazer para o nosso município esses recursos. Com certeza. Eu queria que você falasse para os nossos amigos na cidade de São Félix, aqueles que, infelizmente, né, apesar dos avanços que tivemos na saúde, né, na cidade de São Félix, ainda é uma situação para alguns moradores de São Félix que tem que fazer os seus tratamentos fora do domicílio, né? Especialmente doenças crônicas, né, problemas renais, que às vezes as pessoas passam dias, até horas, né, fora do seu domicílio particular, para fazer e buscar esse tratamento. O que é que, como prefeito, o senhor tem para fazer para diminuir esse sofrimento dessas pessoas? Olha, Ivanildo, a nossa ideia no primeiro momento é ampliar todo esse serviço e tentar trazer para dentro do município de forma moderna e tão quanto eficaz quanto é ofertado fora do nosso município. A gente precisa ampliar esses atendimentos dentro do município de São Félix. E a gente só consegue isso, como eu te falei anteriormente, através de recursos. Então, a gente tem que fazer o projeto, captar o recurso e ampliar o atendimento dentro do Hospital de São Félix. Eu pretendo, se eleito com fé em Deus, a gente trabalhar na linha de parceria entre hospital e prefeitura, porque precisa ter essa parceria, precisa ter essa junção. É um serviço que é ofertado e a gente precisa ampliar a qualidade desse serviço para o nosso município. No tocante a essas especialidades, a gente tem sim que intensificar, tem que capacitar a nossa mão de obra para poder trazer essa especialidade e prestar o serviço com qualidade e captar os recursos necessários para que esse serviço seja ofertado dentro do nosso município. Porque não é justo a gente ver um pai de família sair de madrugada e só voltar no final do dia para estar fazendo hemodiálise, para estar fazendo acompanhamento de maior complexidade. Então, a gente precisa tornar esse serviço obrigatório dentro do nosso município. Só consegue isso com emenda e com apoio e com a parceria dos deputados e senadores que a gente tem. O senhor vê viabilidade em também construir na capital baiana ou qualquer outra cidade aqui da região uma casa de acolhimento para os munícipes? Tipo de doença? Olha, é um projeto bom, sabe? Mas a gente vê com um olhar especial. Porque quando eu falo em acolhimento, eu falo em fornecer um serviço de especialidade. Então, para que a gente forneça, a gente não vai ter necessidade. Se porventura a gente tiver essa dificuldade de ter esse serviço ofertado no município, a gente vai estar olhando para que construa assim, tenha uma base de apoio, um ponto de apoio externo, para que essas pessoas não tenham necessidade de sair de suas casas 3, 4 horas da manhã, que é um risco que você corre estando na estrada por esse horário. Né? Estamos com o candidato Clésio Macedo, número 22, participando aqui da nossa entrevista através da nossa TV e rádio web Olha a Pititinga, né? Algum assunto, alguma coisa mais colocar sobre a saúde que não foi perguntado, candidato? Sim, Ivanildo. A gente precisa também de um olhar especial para as endemias. Esse pessoal precisa ter uma capacitação constante e uma qualificação, porque a gente precisa ofertar com mais qualidade esse serviço, a gente precisa dar suporte a essas pessoas. De que forma? Modernizando o serviço que é feito hoje por grande parte manual, a gente precisa trabalhar com tablets, a gente precisa ter veículos de qualidade à disposição para locomoção, precisa ofertar os equipamentos de segurança necessários para que essas pessoas circulem com segurança e consigam realizar um serviço de qualidade no município. Tá aí, né? Pergunta sobre a saúde feita com o candidato Clésio Macedo. Vamos falar agora de um outro assunto, né? Que é a questão da infraestrutura, né? A cidade de São Félix, ela tem uma geografia um pouco complicada, né? A sua geografia na parte central. Mas a gente sabe também que existe, né, ainda alguns desafios a serem enfrentados pelo Poder Municipal, especialmente na questão da infraestrutura e também pavimentação. O senhor, como candidato, se caso for eleito a partir de 1º de janeiro, já tem algum projeto para melhorar a acessibilidade e as pavimentações do município? Com certeza, Evanildo. A gente tem um projeto ousado dentro do nosso plano de governo, que é a criação da Defesa Civil Municipal. Qual o papel dessa Defesa Civil Municipal? Os pontos de encosta, os pontos de acessibilidade difícil, essa defesa vai estar trabalhando de forma proativa para quando chegar no inverno estar tudo isso estruturado e não estar passando pelo que a gente vem passando. No tocante às encostas, no tocante à pavimentação, no tocante à locomoção, a gente tem hoje localidade que tem difícil acesso no período de chuva. Então a gente precisa traçar o projeto, traçar os planejamentos no verão para que essas localidades tenham a pavimentação de forma a contemplar no período da chuva a segurança da locomoção das pessoas. Então é importantíssimo esse processo de proatividade no sentido de antecipar os fatos. A questão da pavimentação, a gente tem localidades, inclusive na zona rural, que hoje peca e sofre muito por falta de infraestrutura.
Então, dentro do nosso plano de governo também, a gente traz a equipe de estrada e rodagem. Essa equipe vai estar o ano todo patrolando as estradas, mantendo a manutenção em dias. Tem localidades que estão no plano de governo de ser pavimentada com paralelepípedos. A gente precisa realmente calçar muitas localidades da zona rural, como Lavandeira. A gente tem o Santo Antônio que ainda tem uma parte a ser calçada. A gente tem o Outeiro Redondo que precisa ser calçado uma parte. Tem Campinhos que precisa calçar uma parte. Então, realmente, a gente precisa calçar e pavimentar a zona rural toda para que as pessoas que vivem naquela localidade tenham a dignidade de sair e caminhar de forma segura sem botar os pés na lama. No centro da cidade de São Félix, né, a população, como eu disse, sofre ainda com a questão do trânsito, né, a falta de uma organização, a falta, às vezes, da sinalização e ainda é complementado de forma negativa hoje pela passagem do trem. Como prefeito eleito a partir de 1º de janeiro de 2021, o senhor tem um plano para melhorar a acessibilidade, o trânsito do centro de São Félix? Sim, sim. A gente traz também no plano de governo a criação da Guarda Municipal. Essa Guarda Municipal vai estar atrelada ao serviço de trânsito, que é um ponto importantíssimo. Um outro fator importante e positivo da gente, sinalizar e identificar toda a cidade de São Félix. Você precisa saber onde você está caminhando, de onde você está vindo, onde que bairro você está, para que bairro você está indo. E hoje a gente não tem isso no centro da cidade, nem nos bairros que a gente vai. Você entra em São Félix e você não sabe que rua você está como visitante. A gente que é nativo, a gente conhece. Mas quem vem de fora não tem orientação, não sabe a velocidade que pode caminhar naquela via, não sabe que praça você está, que rua você está passando. Então a sinalização da nossa cidade vai ser um grande ganho para quem vem de fora, para quem está dentro da cidade, saber que rua está, para onde vai, que destino você vai tomar, se quer ir para Maragogipe, se quer ir para Muritiba. Então a gente precisa sinalizar a cidade e precisa ter a Guarda Civil Municipal tendo um balizador para o trânsito fluir com segurança e com mais qualidade. Das 4 principais vias de entrada da cidade de São Félix, a gente cita aqui a Ponte Dom Pedro II, o acesso também através de Maragogipe, temos também o acesso por Muritiba e o acesso também pela BR-101. Falando em Muritiba e o acesso a 101, há um engarrafamento, ou seja, há um gargalo, especialmente na região ali do bairro do 135 e o bairro do Vaz Estrada, aquela comunidade ali, que usa, né, hoje a passagem de muitos carros pesados. No seu plano de governo, existe alguma ação, algum plano para melhorar aquela via e tirar daquela comunidade, às vezes, aqueles transtornos? Olha, Ivanildo, você tocou em um ponto crucial. Eu estava conversando com a equipe nossa, que estava fazendo o levantamento do plano de governo, e a gente olhou aquela dificuldade de acesso. Ali é por onde entra e sai toda e qualquer mercadoria que vem para o nosso município, que vem fornecer para dentro do município, ali é o ponto de entrada. A estrada de Muritiba, a gente sabe que tem uma dificuldade de acessibilidade. Então, alguns caminhões não conseguem transitar por ali, só conseguem por lá. Qual é a nossa ideia? A gente tem espaço ali que dá para ampliar aquela parte de acessibilidade da Ponte Pedra do Cavalo para que enlargueça aquela pista. A gente larguecendo naquela linha, a gente vai conseguir ofertar uma maior acessibilidade dos veículos de grande porte. Qual é a nossa ideia? Acessando aquilo ali, você vai ter uma sinalização, a quantidade de carros que você vai conseguir transitar por vez, porque a sinalização do município, ela vai facilitar em tudo isso. Quando eu sinalizo, alguns pontos que são de menor espaço, eu vou conseguir ter uma fluidez melhor, porque vai estar sinalizado. Não ultrapasse naquele ponto X, você consegue fazer tudo isso. Porque o que mais a gente vê às vezes, você tem um caminhão descendo ali, quebrou ali em cima, já trava tudo. Já fica todo mundo travado, obstruído, não consegue passar. E quando você sinaliza esse local, a questão da velocidade, os pontos de ultrapassagem, tudo isso precisa ser sinalizado dentro da cidade e acompanhado com a guarda municipal circulando. Porque o que a guarda precisa fazer é ordenar o trânsito, que precisa ser feito isso. A gente vai ter um grande ganho nessa acessibilidade. Alguns pontos ali a gente não tem como mexer por questão de arruamento, por questão das residências que ali já estão instaladas. Um outro ponto importantíssimo, se a gente conseguir viabilizar o recurso, é construir uma via alternativa passando pela parte do rio Paraguaçu. Aí dessa forma a gente consegue facilitar sim o escoamento de todo o trânsito ali. Nesse sentido, o senhor já tem algum plano, já tem alguma meta e até questão de recurso orçamentário pensado para fazer essa via? Olha, a gente teve uma reunião com a Desembahia e com a CEINFRA para fazer um levantamento em relação a isso, junto com o deputado Otto Alencar Filho. Ficamos no aguardo do pleito eleitoral para que a gente vá em busca de mais recursos para justamente estar desenvolvendo obras desse porte. Uma obra de grande importância também, já tocando em questão de infraestrutura e de estrada, é a pavimentação da zona rural, que a gente conseguiu já junto ao deputado, junto à CEINFRA. Essa obra vai pegar da BA 420, na primeira fase, é da 420 a Boa Vista. Então vai dar aproximadamente 19 a 20 quilômetros de obra asfáltica. Então só aí já vai valorizar a zona rural, já vai facilitar a locomoção do pessoal da zona rural. E atrelado a esse pedido, foi feito também o pedido da via alternativa da região ali do 135.
Então, são coisas que a gente, com fé em Deus, chegando lá, a gente vai correr atrás para poder conseguir realizar essas obras que vai melhorar a qualidade de vida, facilitar o acesso daquela localidade e diminuir os riscos para quem circula naquela região ali. Na descida, né, de Muritiba também, uma outra via também importante, né, que também tem seus problemas. Isso muito por conta da qualidade, né, do asfalto e também da condição que é dada daquele calçamento que dá acesso à comunidade de Muritiba. O senhor, como prefeito, tem alguma ideia para poder melhorar essa situação? Olha, Ivanildo, eu vejo aquela região de Muritiba ali com uma certa particularidade. Ali a gente vai precisar envolver Muritiba, São Félix e governo estadual. Essa parceria, esses três órgãos envolvidos, Muritiba, São Félix e governo estadual, a gente consegue traçar um projeto de forma a enlarguecer mais a pista para poder facilitar o escoamento. Porque quebrando a metade daquele morro ali, descendo, quebrando o morro, abrindo mais a pista, a gente vai ter segurança na circulação, porque você se avaliar ali, chegando em São Félix, você vê que tem uma certa facilidade de abrir a pista mais, tem mais espaço. Mas quando você sobe um pouco mais ali, entrando já na estrada para Muritiba em si, é muito morro, é muito apertado. Você vê que o ônibus, quando vai subindo, se você vier descendo e não tiver atenção, você termina colidindo. Então precisa envolver o governo estadual para que essa obra seja feita. Uma vez que ali é uma BA, precisa do aval e do recurso do governo estadual. Como prefeito, o senhor também pensa em fazer também um recapeamento asfáltico até lá? Geral? Porque a gente sabe que uma parte daquela via é asfalto, outra parte é de paralelo. Paralelos. Olha, na parte referente ao município de São Félix, a gente pode até viabilizar esse processo. No tocante à BA, a gente precisa realmente da participação do governo do Estado, até porque é responsabilidade do Estado cuidar da BA. Na parte interna do município, a gente tem como viabilizar, tem como estar buscando esse benefício, que é um benefício para a comunidade. Eu vejo que sim. Olha o Peixe, olha a Pititingas, estamos entrevistando aqui o candidato Clezinho Macedo, número 22, aqui na nossa TV e rádio web Olha a Pititinga. Clezinho, falando agora sobre habitação, né? Existe dentro do seu plano de governo alguma ação para melhorar a habitação dos moradores da cidade de São Félix? Ótima pergunta, Ivanildo. Existe, graças a Deus. A gente tem aí já rodando nas redes sociais, rodando já em todos os meios de comunicação, um projeto nosso que vai viabilizar nessa primeira fase, são 30, depois mais 30, um total de 60 casas. É o processo de erradicação das casas de taipa, para a gente eliminar a doença de Chagas dentro do nosso município. E só vai conseguir se a gente eliminar. Hoje, em pleno século XXI, a gente já consegue ver munícipes nossos morando em casa de taipa. Então a gente traz um projeto ousado, junto ao deputado Otto Alencar Filho, nessa primeira fase, são 30 casas que já vão ser reformadas, independente do sucesso da política ou não. Esse projeto já está viabilizado, já está em fase de execução, então vai ser executado as primeiras 30, depois mais 30. Então, ou seja, a gente vai estar ofertando qualidade de vida, segurança, porque quando eu tiro o barbeiro de dentro da residência, eu estou tirando o risco de acontecer um acidente com esse animal, com esse inseto, na verdade, e aí eu trago segurança para dentro dessa família, para a vida dessa família, e ofertando a garantia de ter o seu lar digno, a sua casa, dentro dos seus padrões, que vai atender as necessidades que a legislação permite. Essas casas estão na sede ou na zona rural? É dividida. Temos hoje na sede 10 e 20 na primeira fase zona rural e o restante toda a zona rural de São Félix. A maior parte está concentrada ali na Lavandeira, Cobocó, Boca do Rio, Taboado, essa região toda aí que vai estar sendo contemplada nesse primeiro momento. Tem também a comunidade Subaúna, que tem algumas casas, e a parte do Vidal também, que tem mais algumas casas também, vai ser contemplada nesse mesmo projeto. O senhor colocou aí no primeiro momento, falando da possível, né, ou seja, caso o senhor seja eleito, vai ser implementado aí a sua defesa civil para poder fazer o controle, especialmente, né, de riscos na cidade de São Félix. Mas hoje, né, atualmente, a gente sabe que a maior parte dos munícipes, ou seja, 40% dos munícipes, moram na parte do morro da cidade de São Félix e enfrentam sempre, né, uma dificuldade no período chuvoso, por conta, né, de desabamento, deslizamento de terra. A cidade de São Félix, especialmente, tem esse período meio crítico, né? Qual é seu plano para melhorar e minimizar essa situação desses moradores, especialmente das partes altas? Olha, Ivanildo, a gente traz dentro do plano de governo uma ação ousada, porque nunca se viu em município aqui da região a criação de uma defesa civil municipal. Então, essa defesa civil municipal ela vai estar atuando no trabalho preventivo, ela vai estar catalogando todos os pontos de encosta, cataloguei, computei todos os pontos que vai ter. O que é que eu vou fazer? Plano de ação, prazo e cumprimento. A gente precisa trabalhar com isso. Eu vou traçar o plano de ação, eu quero prazo e eu quero cumprimento. Ou seja, a Defesa Civil vai ter o prazo, vai ter o recurso, vai ter o cumprimento para poder entregar aquelas encostas de forma segura e corrigida e construída. Só assim a gente consegue realmente eliminar as condições de risco. Porque hoje, olhando friamente, conhecendo São Félix como a gente conhece, de ponta a ponta,
a gente vê a necessidade da criação dessa defesa. É dar uma chuva em São Félix, é um Deus nos acuda. É cai terra, é desce casa, e as pessoas ficam em uma situação de risco, de vulnerabilidade. Então a gente precisa realmente ter uma equipe voltada para estar atuando de forma preventiva e com prazo e cumprimento de tudo isso que vai ser traçado. Tudo isso tem que estar mapeado em um documento específico, ponto tal, rua tal, tem que estar tudo levantado. A Defesa Civil vai ter essa obrigação de levantar todos os pontos críticos de encosta dentro de São Félix. Levantar, traçar uma mancha para poder estar com prazo e entrega de cumprimento de tudo isso. Falando nessa mancha, né? Há também dentro do seu governo algum plano para poder fazer, para aqueles que já construíram, que já estão vivendo nesse tipo de residência, né, com esse risco, alguma ação para conter encosta? Existe algum plano do senhor nesse sentido? Olha, Ivanildo, eu entendo que quando o município deixa de cumprir o papel da fiscalização, que é esse papel de anteceder a questão da construção, aquela construção ali passa a ser uma responsabilidade do município. Então, eu candidato Clezinho Macedo, entendo que isso é uma responsabilidade da gestão, corrigir o que já está ali na situação de risco. Estamos aí com o candidato Clezinho Macedo aqui na nossa TV e Rádio Web Olha a Pititinga. Falando com oferecimento de farmácias Nossa Senhora do Rosário. São 28 anos servindo saúde. Cachoeira, Muritiba e Santo Amaro da Purificação. Também está com a gente o licor do Roque Pinto, mais que licor, uma história, sabor e qualidade em cada garrafa, além da tradição que você encontra. Fala também com oferecimento, está aqui com a gente na Pititinga, é da Galvão Embalagem. Tudo embalagem geral você encontra na Galvão Embalagem. Estamos entrevistando o candidato à Prefeitura de São Félix, o Clezinho Macedo, aqui na nossa TV e Rádio Web Olha a Pititinga. Clezinho, alguma coisa relacionada à situação, né, de infraestrutura, pavimentação que o senhor queira colocar que não foi perguntado? Olha, Ivanildo, é um ponto importantíssimo. Nessas visitas que eu fiz agora, acompanhando as pessoas, visitando as localidades, eu mapeei uma por uma. Então, as localidades que eu vi que tem maior necessidade, a gente vai estar com um projeto, buscando recursos, buscando emenda, junto ao governo federal, para estar pavimentando toda a localidade que esteja em dificuldade de acessibilidade, aquelas localidades com maior risco de chover ou estar em estado de criticidade para caminhar, para o veículo passar, a gente vai estar pavimentando todas essas localidades. Isso é um compromisso de governo nosso, assim sendo Deus permitindo a gente chegando lá. A gente vai estar calçando as maiores localidades rurais de São Félix. Isso tem recurso, só basta fazer o projeto e a gente vai estar buscando esses projetos para calçar a maior parte da zona rural dentro de 2 anos. Eu creio que com fé em Jesus Cristo, 4 anos de governo, a gente consegue calçar 100% da zona rural de São Félix. Com certeza. Tá aí, amigos ouvintes da Pititinga. Agora vamos mudar para um outro assunto, que é falar sobre esporte e lazer, né? Que é uma outra situação que cabe ao poder municipal e a responsabilidade de cuidar, né, dos seus munícipes nesse intuito aí do esporte e lazer. Muitos especialistas falam que o futuro da cidade de São Félix, na questão do lazer e do esporte, interpassa pelo Rio Paraguaçu, né? A limpeza, a qualificação, a melhora, né, do espaço, né, nas margens do Rio Paraguaçu seria uma alternativa, né, bem sucedida para melhorar o lazer na cidade de São Félix. O senhor, como governo, tem algum projeto com o Rio Paraguaçu? Pergunta bastante pertinente, com certeza. É uma área que eu costumo ficar muito com os meninos ali, a área verde, onde tinha ali a antiga quadra de areia, ali próximo a Juquinho, que é o Juquinho, aquela área ali, a gente precisa muito daquela área. É uma área que está perdida ali, a gente precisa resgatar, dar uma limpada ali, resgatar tudo realmente mesmo. Criar as quadras de areia que tinha antigamente ali, precisa botar de volta o futevôlei, o vôlei, a área verde que é muito utilizada por casais, até para booking de casamento. Então a área de São Félix que está ali na margem do Rio Paraguaçu e está esquecida. A gente precisa estimular também a prática de canoagem. Existe hoje o projeto de canoagem de São Félix, mas eu acho que de forma tímida ainda falta mais investimento, ainda falta mais trazer recursos para que as pessoas consigam praticar esse esporte com maior de forma mais incisiva dentro do Rio Paraguaçu. Então a gente precisa estimular as famílias de São Félix a voltar a utilizar o Rio Paraguaçu. Hoje a gente vê que o rio está esquecido, o rio tem parte do rio que a margem está suja, está precisando realmente de um olhar do município, está precisando realmente de um trato. Então a gente vai estar com esse compromisso de estar resgatando esse valor do Rio Paraguaçu, estimulando a prática de esporte, estimulando a vivência naquela localidade ali, próximo ali a Juquinha, como eu te falei, o quiosque de Juquinha, aquela região toda ali, é uma área que sempre tem uma brincadeira ali, que as pessoas precisam voltar a reaproveitar aquilo ali. Eu te convido a quem não foi ali ainda, que vá um final de tarde, que fique ali vendo o rio, a maré subindo, é muito lindo, uma fresca muito boa, é um ponto que está precisando só de algumas estruturas. Então é a área que você pode ter ali muito bem um palco para música ao vivo, final de tarde, um sábado, um domingo, um voz e violão. Então a gente precisa estimular
a saída das famílias para a rua de São Félix novamente, para as margens do rio. A gente tem uma orla muito linda que precisa ser requalificada e reestruturada. Está dentro do nosso plano de governo a requalificação daquela orla de São Félix. A gente precisa plantar novas árvores dentro daquela localidade. A gente precisa reestruturar a via, fazer um calçadão até o final do porto, de forma a abrir toda aquela área para que as pessoas consigam caminhar, deixar uma via dupla, de duplo sentido, para os carros circularem e abrir aquele calçadão de fora a fora. Ali, para mim, é onde São Félix tem para crescer. Falando também em outro ponto também, né, lá no bairro do 135, lá perto da Ponte da Pedra do Cavalo, antigamente também era uma área, né, de lazer, né? O senhor pensa também em algum projeto para aquela região? A gente tem um projeto para ali, sim, Ivanildo. Aquela área onde foi construído o Parque pela Votorantim, a nossa ideia ali é abrir de fora a fora, fazer quiosque, limpar aquilo ali tudo, colocar areia de praia, que precisa fazer aquilo ali, colocar um sistema de chuveirão para final de tarde, para os banhistas voltarem a frequentar aquela região. O 135 é um bairro que tem um potencial turístico muito grande, precisa ser explorado novamente. Eu me lembro da minha infância, que dia de domingo, pela manhã, 9, 10 horas, já estava se encaminhando no 135. Acho que não só eu, na verdade, né? A região toda em si já estava seguindo para aquela região. Então a gente precisa voltar, resgatar esse valor daquela localidade. E só vai resgatar com investimento, com infraestrutura, com segurança e qualidade. A gente precisa fazer isso dentro daquela localidade para valorizar o comércio local, porque quando eu trago pessoas turistas para aquela região, eu estou valorizando o comércio local, eu estou valorizando a pessoa que pega seu isopor para vender a sua cerveja, aquela pessoa que pega seu churrasquinho para vender dia de domingo, a pipoca que vai para dia de domingo, cachorro quente. Então tudo isso movimenta a economia, movimenta a renda das famílias. Então a gente precisa resgatar aquela área, dar uma infraestrutura que venha atender de forma adequada e segura, com quiosque, com implantação de areia, que a gente precisa estruturar aquilo ali para que as pessoas voltem a frequentar o 135 e valorizar aquela região. Relacionado à questão de eventos, né? A cidade de São Félix também tem seu calendário festivo, alguns eventos que são tradicionais, que infelizmente com o passar do tempo perdeu um pouco da sua, né, majestura, a sua participação. Como candidato eleito a partir de 1º de janeiro de 2021, quais serão seus projetos para a revitalização das festas populares da cidade de São Félix? Olha, eu sou suspeito até de falar porque eu sou um curtidor da festa de São Félix nato. Eu cresci vendo a festa de São Félix, vendo os ternos, a festa de Santa Bárbara, a festa de Deus Menino, Nossa Senhora do Desterro também, acompanhei, ia com minha avó, que era católica na época, tinha o padre Ricardo era Ricardo, se não me falha a memória, então eu acompanhei tudo isso. Então, para mim, é uma obrigação do candidato Clezinho, se concretizando prefeito, resgatar todas as datas festivas de São Félix, desde a festa de São Félix, ao Micareta, ao Bloco Brilho da Lua, que saía de Salva-Vidas, tinha na época também a Gatiola, que eu alcancei um pouco ainda, tinha o samba de roda que precisa ser valorizado, a festa de Santa Bárbara que precisa ser resgatada, enfim, os ternos de São Félix precisam voltar a acontecer, então a gente tem por obrigação resgatar todas as festas. O pregão de São Félix, que era um dos maiores da região, o pregão de São Félix era um dos maiores da região, perdeu espaço para o de Cabaceiras, para o de Muriti, para outra cidade. Então São Félix precisa resgatar o brilho festivo do povo de São Félix, a valorização desse povo precisa ser vista e precisa ser olhada. E isso é um compromisso maior nosso, é resgatar as datas festivas de São Félix. Agora, em relação a essas datas festivas, o senhor tem mais ou menos assim, qual a ideia, né? Primeiro, estimular as pessoas a participarem, a desenvolver, a fazer, ou o poder municipal é que vai se comprometer em fazer toda essa situação? Ótimo. A nossa ideia é utilizar os parceiros. Quem são os parceiros? Deputados. Deputado, banda tal, precisa de banda, precisa de emenda, precisa de recurso, e a gente vai bater na porta. E os parceiros nossos também. A FCA está aí utilizando o solo de São Félix. Deixa o que em São Félix? Nada. A Santana da mesma forma. A Votorantim está ali utilizando nossos recursos hídricos. E o que é que deixa São Félix? Nada. A Jauá da mesma forma. Então todo mundo vai ter sua fatia do bolo aí para estar contribuindo nas festas. A gente tem que bater na porta que está fechada para abrir. E a gente só vai resgatar essas festas batendo nessas portas, buscando recursos junto aos deputados, buscando investimento para que a gente consiga realmente fazer festas, porque precisa. Festa movimenta a renda do município, movimenta os vendedores que também ganham sua renda e valoriza. É uma forma de você atrair o turista para dentro da sua cidade. Quando você bota atrações de peso que vai valorizar aquela festividade, você vê que movimenta todo mundo. Digamos lá, você chega em uma festa em São Félix, você bote 5 a 6 atrações de grandes nomes no cenário hoje baiano. Imagine quantas pessoas não vão dar dentro de São Félix. Imagine quantas famílias não vão ganhar recurso com sua barraca, com seu carrinho de mão. Ou seja, a família de São Félix precisa voltar a ter a sua renda alternativa. E as festas de São Félix sendo resgatadas,
vai estar fazendo essa movimentação financeira dentro do nosso município. Estamos entrevistando o candidato Clezinho Macedo aqui na nossa TV e rádio web Olha a Pititinga, né? Relacionado a lazer, esporte e lazer, alguma coisa a ser comentada, candidato, que não foi perguntado? Sim, sim. A gente tem um programa dentro do nosso plano de governo, que é o Faz Atleta. O Faz Atleta é um programa muito bom. Roda muito bem em outras cidades, em outros municípios que eu tenho acompanhado, fui pesquisar, fui ver de perto. E esse Faz Atleta, ele viabiliza desde a compra de material esportivo até a bolsa do treinador, a bolsa do aluno. Então, facilita muito bem a gente pegar as crianças, manter em tempo integral na sala de aula. Segundo momento, está dentro do programa Faz Atleta. A gente precisa pegar essas pessoas que têm escolinha e legalizar. As pessoas que têm capoeira, as capoeiras também precisam ser legalizadas. E Faz Atleta, o importante do Faz Atleta é que ele consegue abranger toda a modalidade esportiva. Quanto mais competições a nível estadual você participar, maior você aumenta a pontuação para estar recebendo mais recursos. Então, a gente precisa inserir dentro do plano, dentro da gestão municipal, o Faz Atleta, porque vai facilitar o meio de desenvolvimento da juventude. Tocante a futebol, a gente vai montar uma base dentro desse programa, que vai sair uma seleção no primeiro ano, a nível de competição. No segundo, eu já vou ter uma seleção para estar brigando, chegando nas cabeças do campeonato intermunicipal. E no terceiro ano, a gente já vai brigar pelo título. Tudo isso vindo de dentro do Faz Atleta. A gente consegue manter uma base dentro do Faz Atleta. E uma coisa, Ivanildo, é um compromisso meu como pessoa, como ser humano, que gosta do futebol. Eu saio, com fé em Deus, chegando lá, eu só saio da prefeitura com o título entregue a São Félix de campeão intermunicipal. Isso é um compromisso nosso. Perfeito. Falando, aproveitando aqui, só para poder puxar mais um assunto, é relacionado às praças esportivas de São Félix. O senhor tem algum projeto para melhorar, ampliar ou até mesmo construir novas praças esportivas? Tem. Está lá no meu plano de governo. Tudo que eu estou falando está no plano de governo. Pode chegar lá no PJE ou no TSE e consultar, que vai ver que está tudo lá. Graças a Deus está tudo bem escrito lá. A gente trabalha em cima da necessidade do município. A gente tem um projeto que é criar arenas esportivas. Qual é a nossa ideia nesse primeiro momento? Criar uma arena padrão. Como seria essa arena padrão? Campo, arquibancada, vestiário, iluminação. Qual é a nossa ideia? Desafogar o estádio de toda essa demanda para criar uma reforma nesse estádio, dar uma reforma digna, uma reforma de estádio de São Félix, para criar ali o Arlindão, que é o estádio do Dr. Arlindo Rodrigues, criar o Arlindão. A gente precisa fazer isso. E essas arenas, o tocante de tudo importante desse projeto, Ivanildo, é que ela abrange a zona rural. Então São Félix vai ter campo modelo, tanto na sede quanto na zona rural. Campo com arquibancada, com vestiário, centro e zona rural. Por que precisa fazer isso? Porque São Félix precisa ter a Copa São Félix. Essa Copa São Félix vai estar atrelada ao projeto Faz Atleta, para daí tirar talentos para a gente compor a seleção do nosso município. Então tá aí, amigos ouvintes da Pititinga, mais uma pauta, né? Mais um assunto falado aqui com o nosso amigo Clezinho Macedo, entrevistado aqui do nossa TV e rádio web Olha a Pititinga, tá? Agora, Clezinho, mudando de assunto, vamos falar agora sobre educação, né? Sabemos que a educação de São Félix vem evoluindo no passado desses 30 anos, né? O melhoramento dos espaços físicos e também na questão até salarial. Mas isso não tem sido, né, fator de melhoria na qualidade no sentido da ponta. Os jovens, os alunos da rede ainda têm uma dificuldade muito grande na aprendizagem. Como candidato eleito a partir de 1º de janeiro de 2021, o que é que o senhor tem de projeto para melhorar a educação da cidade de São Félix? Olha, Ivanildo, o primeiro passo nosso é a valorização dos profissionais. São os educadores, são os professores. A gente precisa que esse plano de cargos e salário realmente seja efetivo na sua atuação, no seu segmento. Os professores precisam ser valorizados e reconhecidos. Primeiro ponto. Capacitei os professores constantemente, reconheci salarialmente. O que é que eu vou fazer? Estrutura. Nessa estrutura eu vou trazer família, que precisa estar envolvida no processo educacional, comissão, criar uma comissão envolvendo psicólogos, professores, nutricionista, porque o psicólogo para acompanhamento, porque nutricionista. A alimentação da merenda escolar precisa ser de qualidade e está sendo a infraestrutura. Professor, porque quem está no dia a dia, na prática, é quem está envolvido. E a família, porque é a base de todo e qualquer aluno. A primeira escola do aluno é a casa. Então, quando esse aluno sai de casa e vem para uma infraestrutura de qualidade, onde encontra um professor satisfeito com o seu salário, satisfeito com o seu reconhecimento, com material didático de qualidade, que isso influencia muito, a qualidade do material didático, ele influencia. Esse material didático, para você ter noção, ele tem que ser escolhido por uma comissão. Não é simplesmente chegou lá e fez o material e trouxe e empurrou de qualquer... Não. Uma comissão composta por várias áreas, sociedade civil organizada, associações.
Então, essa comunidade, junto com os educadores do município, é quem vai fazer a escolha desse material didático. Preparou o material didático? Vamos para onde agora? A jornada pedagógica. Onde se inicia o ano letivo é na jornada pedagógica. Ali é que o professor vai entender que o ano letivo vai ser top, que vai seguir aquele padrão, que vai ter uma referência, com material didático de qualidade, com o professor satisfeito, com a infraestrutura da escola melhorada e, como é que se diz, dentro dos padrões do MEC, a gente consegue manter o aluno dentro da escola, a gente consegue trazer mais alunos na escola. A gente precisa resgatar no município algumas escolas da localidade rural que foram fechadas, a gente precisa resgatar algumas escolas, porque a gente viu que a evasão escolar foi grande. Pode-se dizer que não, mas foi grande. A gente perdeu aluno para Cruz das Almas, a gente perdeu aluno para Muritiba. Isso que eu estou te falando é de quem foi pesquisar e de quem está acompanhando. Dentro da divisa de São Félix, hoje com Cruz das Almas, existe uma creche padrão montada pelo prefeito de Cruz das Almas. Dentro de Muritiba, existem escolas que levou vários alunos de São Félix, por questão de transporte escolar, porque fechou algumas escolas na localidade. Isso que eu estou te falando é que eu fui pesquisar. Teve crianças que no transporte sofreu algum acidente, aí os pais, por questão de segurança, não colocou por ser pequeno, então preferiu levar para outra localidade, por ser mais próximo, botar com um transporte mais seguro. Então a gente precisa, junto ao processo educacional, atrelar o transporte de qualidade e com segurança. A gente só consegue isso implantando um sistema de monitores dentro do transporte escolar. Monitores e cintos de segurança de qualidade, veículos de qualidade, equipados que venham proteger essas crianças durante o seu transporte. Falando ainda dentro da questão educacional, né? Falando de creches, né? A gente sabe que qualquer município e a produtividade das pessoas que moram naquele município, quando tem o seu filho, né? De 2 a 6 anos bem cuidado dentro da creche, ele tem o maior estímulo para trabalhar, tem mais tempo para poder desenvolver, até mais tempo para poder conseguir o seu recurso, o seu sustento. Em relação a creches, em relação a esse cuidado, o que é que o senhor, candidato Clésio Macedo, tem em pensamento a partir de 1º de janeiro de 2021? Olha, Ivanildo, onde tudo começa no jardim da infância. Então a gente precisa ter um olhar especial para essa garotada. A gente precisa realmente ter creches efetivas e que seja em tempo integral, para facilitar justamente o que você falou, a vivência dos pais na sua vida laboral. Então essa creche tem que estar adaptada às necessidades de a criança estar ali na sua jornada de 8 a 12 ou 10 horas de urnas. Então precisa estar ali sendo acompanhada constantemente, precisa estar ali tendo uma estrutura que lhe oferte segurança, que lhe oferte um processo educacional prazeroso, porque o que envolve a criança dentro de uma creche é o prazer. Então quando a gente tem um ensino que causa prazer, a gente tem professores que estão satisfeitos na linha de atuação, com seu salário, com tudo reconhecido, com escolas de infraestrutura, atendendo os padrões do MEC, a gente consegue realmente trazer essa criança para dentro da escola e trazer a família. Quando eu trago a família, que a família entende que aquela creche é segura, que o filho dela vai passar aquele período ali e vai estar em segurança, eu vou conseguir trabalhar esse jardim de infância com mais qualidade, com mais segurança e conseguir alcançar o objetivo maior, que é fazer com que a criança se desenvolva no seu processo educacional. Em relação à creche, o senhor pensa em fazer uma ampliação da rede, aumentar o número de vagas? Olha, hoje dentro do nosso município a gente tem uma creche que está em construção. A minha ideia é construir uma creche piloto também na zona rural, para que venha acolher as crianças da zona rural, porque não faz sentido eu trazer da zona rural para a cidade. Então eu tenho que ter uma creche lá e outra aqui, para poder compactar todo mundo e acomodar essas crianças da sede aqui na creche e a outra zona rural na creche de lá. Então a gente precisa construir realmente uma creche piloto dentro da zona rural para que venha atender esse público específico. A creche que está aqui, a gente precisa construir e finalizar esse processo que estava em construção e está parado. A gente precisa realmente botar para que a coisa ande, para que essa creche comporte as crianças da sede. A creche, hoje, é uma infraestrutura que a gente precisa ofertar e olhar as questões de segurança, porque segurança a gente vai estar lidando com crianças. E crianças, às vezes, precisam ter um acompanhamento de monitor, precisa ter um acompanhamento dos professores. E esse professor de creche ele tem que estar constantemente sendo capacitado, tendo um olhar especial, porque é onde tudo começa é na creche. Falando agora para o ensino superior, a gente sabe que o município não tem obrigação nenhuma em relacionada ao ensino superior, mas de alguns anos para cá, especialmente nesses últimos 30 anos, percebemos aí avanços, né, e a parceria entre o município e o aluno e também instituições de ensino superior. No fornecimento de transporte, às vezes também na aquisição de vagas, bolsas, também para que possa facilitar o pagamento daquele jovem que é do município, que às vezes não quer morar, né, tão distante e tem ali uma estrutura municipal que é oferecida, né, tanto transporte como até a própria instituição.
como prefeito eleito, né? Qual será o seu projeto para estimular e também melhorar essas condições dos jovens estudantes universitários? A gente vê um incentivo. Todo incentivo ele tem que ser melhorado constantemente. Eu sou a favor da melhoria constante. A gente nunca pode achar que está bom o serviço ofertado e sempre tem que estar buscando a melhoria. Então eu acho que a nossa ideia é ampliar a questão do deslocamento, do transporte, ampliar também a questão das bolsas fornecidas e ampliar as vagas nesses transportes. Um outro ponto importantíssimo que a gente vai trazer para dentro do nosso município são as escolas técnicas também. A gente vai estar criando cursos profissionalizantes para qualificar a nossa mão de obra sonfelista. Atrelado a esses cursos, a gente vai estar incentivando, buscando também parcerias com universidades, com faculdades, para poder viabilizar a oferta ao povo sonfelista ao nível superior. A gente precisa ter essas parcerias para ofertar esse curso à juventude que não tem como viabilizar uma faculdade particular, que não tem como viabilizar, está fazendo um curso de forma particular, então a gente precisa ofertar de forma gratuita e, quiçá, até trazendo uma bolsa para que esse jovem, para que esse adolescente consiga se inserir dentro da área de educação com a sua garantia de que vai conseguir realizar o seu curso até o final. Porque o que a gente percebe é que as pessoas começam o curso, começam a fazer o nível superior e chega na metade do caminho, por alguma questão ou por outra, não consegue se manter. A nossa ideia é ampliar essa oferta, é ampliar esse recurso que hoje existe, para que essas pessoas consigam concluir esse curso. Certeza. Estamos entrevistando o candidato Clezinho Macedo aqui na nossa TV e rádio web Olha a Pititinga. Falando ainda da juventude, né? Falando sobre a questão da juventude, falando também sobre educação. A cidade de São Félix, né? Nos últimos 30 anos, infelizmente, né? Sofreu como outras cidades do Brasil inteiro a questão da violência, né? E essa violência perpassando aí pela questão do tráfico de drogas. Relacionado à segurança desses jovens, você, Clezinho Macedo, caso seja eleito, né? O que é que você falaria para os pais que hoje tem um jovem adolescente na cidade de São Félix para que ele possa ter uma condição de segurança de vida no município? Olha, Ivanildo, é um tema bastante importante, porque o que é que a gente precisa? Se combate segurança, não com polícia. Se combate segurança com trabalho social, se combate segurança com educação, com esporte, com lazer e com família. A gente precisa trabalhar essas esferas e trabalhar em conjunto. Quando eu trago um trabalho social, tipo criação de escola de fanfarra, ampliar a escola de música que já existe no nosso município hoje, que é a Filarmônica, a Sociedade Filarmônica, precisa ser ampliada. Precisa ter um apoio maior, um incentivo maior, para que consiga captar mais jovens. Quando eu digo que eu estou preparando oficinas de teatro, quando eu estou trazendo essa juventude para estar fazendo um curso profissionalizante, para estar se inserindo no mercado de trabalho, eu estou tirando o espaço da violência, eu estou reduzindo o espaço da violência. Então a gente precisa ter trabalhos sociais efetivos de verdade dentro das comunidades que vêm passando por isso e das outras também que precisam ser ampliados, para que realmente se combata a segurança, com a educação, com um trabalho social forte, atrelado às comunidades, envolvendo as associações de bairro que precisam ser envolvidas em todo o processo de combate à violência. Só assim eu consigo resolver esse problema. Porque o que é que acontece? A gente sabe que a juventude de 10 a 15 anos é que está na faixa de risco. É onde os mediadores conseguem captar com facilidade para estar envolvida dentro da questão do tráfico, seja no mundo do crime, porque não tem uma ocupação. Quando eu pego essa garotada que dou uma ocupação, que dou um curso, que estou dando um treinamento, que estou dando um trabalho social, que ele está se sentindo importante e fundamental dentro de um processo, eu estou dizendo a ele, olha, você é importante para a sociedade. Agora, quando eu pego essa garotada que não dou esporte, que não dou lazer, que não dou cultura, que não dou educação, que não tem a família, o que é que acontece? O mundo do crime. Aí, falando nisso também, vamos aproveitar e fazer um link também com a questão da segurança, né? Como candidato eleito, né, a partir de 1º de janeiro, o que é que o senhor pode fazer para melhorar, né, a questão da segurança e as parcerias, né, com as instituições que promovem isso, né, que é a Polícia Militar, a Polícia Civil, além do Corpo de Bombeiro, a todos aqueles que fazem parte do Corpo de Segurança do Estado. O que é que o senhor pode, como candidato eleito, a partir de 1º de janeiro, melhorar na segurança do município de São Félix? Olha, a gente traz no plano de governo a criação da Guarda Civil Municipal. Qual é o grande gargalo dessa Guarda Civil? É fazer um papel educativo. A gente precisa ter alguém que mostre às pessoas a forma de se comportar, a forma de seguir na sociedade e seguir na linha do respeito. Então a gente precisa fazer isso. De que forma? Através da educação, através da consciência, através do contato, através de conviver com as pessoas do dia a dia e viver nas comunidades e envolver as associações de bairro. Por que eu estou falando associação de bairro? Porque é o caminho de entrada em uma comunidade. Eu jamais vou chegar em uma comunidade como um gestor e vou invadir ela sem ter uma associação ao meu lado. Eu preciso ter associação, preciso trabalhar em parceria com o município. As associações de bairro precisam hoje entender
que o papel principal de todo o processo da comunidade é da associação. Então a gente vai trabalhar muito forte em cima das associações de bairros, valorizando, incentivando, captando recursos, trazendo cursos, trazendo oficinas, envolvendo as famílias dentro das associações de bairro, porque só assim eu consigo fazer com que a segurança pública se envolva no processo de transformação. Porque quando eu vou para a área ostensiva, eu não resolvo o problema. Quando a polícia entra, que mata, que acaba com a vida, não resolve o problema. Porque aquele policial foi fazer o papel dele. Mas e o papel da sociedade? O papel do município, o papel da associação não está existindo. Então a gente precisa ter realmente o envolvimento das famílias junto às associações e da juventude. Então quando eu trago a associação, juventude, município e família, a coisa vai caminhar de forma que venha a eliminar essas situações de risco que a gente está vivendo hoje em nosso município. Relacionado à segurança também, a gente perpassa também por dois assuntos aí na cidade de São Félix. Primeiro, que é a passagem do trem, e segundo, sobre a Votorantim, né, que é responsável pela barragem de Pedra do Cavalo, né, o consórcio Votorantim, governo do estado, e também, né, que são responsáveis pela barragem de Pedra do Cavalo, e que causa, né, na mente da população de São Félix uma certa sensação de insegurança, né? Qual será o seu relacionamento para buscar um entendimento com essas instituições que têm, né, passam pela cidade de São Félix ou têm uma estrutura na cidade? Você tocou em um ponto importante, Manildo. A gente observa hoje os vagões que passam, circulam em São Félix. A maior parte hoje é São Félix, Cachoeira ficou com a menor parte. São Félix ainda tem uma grande parte da circulação. E a gente vê gasolina, a gente vê álcool, a gente vê dimetilmercaptana, que é um asfixiante, e a gente vê tudo isso circulando na cidade. E a gente não vê a FCA chegar dentro de São Félix, junto com o poder público, e vou fazer um treinamento, capacitar as pessoas para conhecer que substância está passando, para saber como agir em um tombamento de um vagão desse. Então é importantíssimo hoje a Ferrovia Centro-Atlântica sentar com a comunidade local, com a gestão, e dizer, olha, aqui vai passar isso, vai passar aquilo, eu vou treinar X pessoas, quantidade de pessoas, vou disponibilizar tais kits em tais pontos, aí você vai fazendo uma avaliação dos pontos críticos, que o trem circula ali. Se tomar um vagão de óleo ou de gasolina hoje e entrar em combustão, como é que a gente vai reagir? Como é que a gente vai conseguir controlar? Não tem. A gente não está preparado para isso hoje. Então a FCA, que corta São Félix a maior parte, dentro do centro da cidade, precisa implantar um plano de emergência. Esse plano de emergência ele vai estar atrelado a treinamento e capacitação dessas pessoas, para poder, numa situação de emergência, saber como agir e saber como controlar nesse primeiro momento. Um outro ponto importantíssimo, Votorantim. A Votorantim hoje tinha que ter esclarecido a comunidade, ponto de emergência, aonde é, como sair, como chegar, de que forma esse povo vai sair. Existe um toque de sirene para teste no município? Quando foi feito? De que forma foi feita? A gente não sabe. São perguntas que ficam sem resposta hoje. Então, eu acho que tem que ter o envolvimento do município junto à Votorantim para saber, olha, onde é o ponto máximo que a água pode chegar num possível rompimento. Quais são as rotas de fuga dentro do município de São Félix hoje? Onde é que eu tiro as famílias? Quem são as pessoas responsáveis por cada localidade? Quantos tem? Como é que vai escoar? Eu estou falando, Ivan, de situações de emergência. Recentemente tivemos uma situação de emergência e a população não sabia nem para onde ir, nem de que forma sair da cidade. Imagine se tiver uma situação real que precise realmente tirar todo mundo da cidade. Como é que a gente vai fazer? Se tocar a sirene, até que ponto a população pode ouvir essa sirene? Quais são os estoques de teste? Quais são os estoques de situação real? Então, tudo isso precisa estar bem definido e precisa estar exposto na cidade. Exemplo, vou fazer um teste horário. O visitante que está ali, ele tem que saber, ele chegou em São Félix, ele tem que saber, ele tem que ter um ponto exposto para que ele saiba que vai ter um teste de sirene da barragem naquele horário, para saber que é um teste. Porque se for uma situação real, ele vai saber, vai ter tocando de forma contínua, pip, contínua, intermitente, pip, pip, ele sabe que é teste. Tudo isso tem que estar bem claro e bem definido em toda a cidade, porque a gente vive numa situação de risco, a gente sabe da realidade. Existe a barragem em Pedra do Cavalo, a gente viu recentemente em Minas Gerais o que é que aconteceu, não foi de água, mas foi de rejeito, mas a gente sabe que existe também. Então a gente tem que ter tudo isso sob controle, tudo isso organizado, tudo isso pronto, para que em uma possível situação de risco a gente saiba como proceder. Estamos entrevistando o candidato Clésio Macedo, falando com oferecimento também com a gente na nossa TV e rádio web Olha a Pititinga. Falo com oferecimento de farmácias Nossa Senhora do Rosário. Também está com a gente aqui a Faz Melhor, além também da Casa Gotichal. Construir e reformar é na Casa Gotichal. Também falo com oferecimento do INFEC, né? O Instituto Dr. Paulo Falcão, né? Lembrando que o INFEC é o espaço onde você vai ter amigos ouvintes da Pititinga.com.br para aqueles que estão ligados com
com a gente na Pititinga, acompanhando através da nossa rádio web Olha a Pititinga. Lembrando que a entrevista vai ser também disponibilizada no nosso canal do YouTube e também nas outras páginas, né, nas sociais que a gente temos também, o nosso Facebook também estará disponível essa entrevista na íntegra com o Clezinho Macedo. Clezinho, vamos falar agora de economia, né? Economia é um fator importante, né? Lembrando que São Félix necessita, com certeza, de ver essa situação. A gente sabe que São Félix, né, perde por ano, né, por uma falta de um planejamento na sua questão tributária, recursos que dariam para sustentar diversas ações. Até mesmo, segundo alguns especialistas, disseram que se São Félix cobrasse, tivesse uma eficiência na questão tributária, não seria necessário algumas taxas que foram criadas nesses últimos anos. O senhor, como candidato eleito a partir de 1º de janeiro, qual é seu plano tributário para melhorar a arrecadação do município? Olha, Ivanildo, eu trabalho muito com a linha da economia inteligente. A gente precisa fomentar realmente, dentro do nosso município, a criação de novos postos de trabalho. Eu só consigo criar novos postos de trabalho quando eu trago investimento para dentro do município. A gente tem no nosso plano de governo a criação do polo de costura dentro de São Félix. Esse polo de costura vai estar criando aí aproximadamente 250 a 300 empregos. Esse polo de costura, na primeira fase, a gente vai estar trabalhando com o público feminino, porque mais voltada para a costura são as mulheres. Nesse primeiro momento vai ser as mulheres, no segundo momento a gente vai estar envolvendo a questão dos homens e tudo mais. Criando aproximadamente 250 empregos a 300, eu vou estar aquecendo a economia local. De que forma? Qualificando essas mulheres, dando um curso de capacitação e trazendo ela para que venha trabalhar e ganhar o seu pão de cada dia do seu próprio trabalho. Com isso, o que é que eu estou fazendo? Eu estou atrelando a renda dentro do município de São Félix, eu estou fortalecendo a economia local, eu estou fortalecendo o comércio de São Félix com esse empreendimento. Um outro ponto importantíssimo para aquecer a economia também, as comunidades ribeirinhas. A gente vai estar implantando dentro do município de São Félix a criação de tilápia em tanques. Não é simplesmente chegou lá, construiu o tanque, entregou o alevino e largou lá, não. A gente vai ter cooperativas de criação de tilápia em tanques. Uma parte vai estar voltada dentro do 135, a outra parte voltada para a zona rural. A parte da Lavandeira, Cobocó, aquela região ali, vai estar tendo criação de tilápia em tanques. A gente precisa fomentar isso. O que é que acontece? Eu crio o tilápia, dei o peso correto, eu levo para o ponto de abate. Ponto de abate também dentro de São Félix. O processo do couro do tilápia vai ser feito também dentro de São Félix, que é um couro vendido caríssimo hoje, até para confecção de sapato, para processo da área de saúde, também é utilizado o couro de tilápia. E o filé de tilápia é um preço agregado dentro do comércio hoje muito caro, muito elevado. Então a gente vai estar trazendo para São Félix economia e renda. Aí o que é que acontece? Eu preciso envolver a taxação de todo produto que sai de dentro de São Félix? Não. Por que eu não vou fazer isso? Porque eu estou trazendo renda para o povo de São Félix. Quando o pessoal começar a trabalhar, começar a ter sua renda, começar a comprar no comércio de São Félix, porque a nossa ideia é trazer um cartão municipal para dentro de São Félix. Primeiro momento, cooperativa, associações e órgão municipal, que é a prefeitura, servidores municipais e servidor estadual. Agora, qual é o grande gap desse cartão? Eu só vou comprar dentro do município de São Félix. Aí eu fortaleço o comércio. Aí eu digo para o empresário, vem investir aqui, porque você vai ter condições. Qual é a nossa ideia de investimento para atrair o empresário? Baixar o ICMS, para que ele venha para dentro do município, investir e ter uma infraestrutura com qualidade e crescimento dentro do município. Existe também outro projeto nosso que vai valorizar muito a questão da zona rural. A gente precisa selar os produtos que hoje é produzido na nossa zona rural. A gente não selo da agricultura familiar, a gente não tem nenhum produto nosso selado com selo da agricultura familiar. A gente precisa selar esse produto. Um outro ponto, eu trago para dentro do município de São Félix uma fábrica, através da cooperativa, uma fábrica de polpa. A gente perde muita fruta na zona rural. Então, a gente precisa pegar essas frutas que estão sendo perdidas e transformar em polpa para vender. E vende muito. Hoje a polpa de fruta ela é procuradíssima. Um outro ponto importante, a cooperativa de biscoitos, a gente precisa implantar também dentro de São Félix. Então, a gente está falando de empreendimentos que podem ser realizados em pouco espaço de tempo, tem local para isso, vai gerar estrutura, vai gerar renda, vai gerar emprego e eu vou atrair recursos e investimento para dentro do município. Em relação à questão das cobranças tributárias aos munícipes, em sentido assim, os IPTUs, né, os valores que são cobrados, as taxas que o município tem de obrigação em pagar. A gente sabe que há uma revelia de quase 70%, né? E é uma perda significativa. Você não pode, como prefeito, recusar a receita, né? Qual o seu plano para melhorar essa situação, né, de IPTU, de recursos que são importantes para o município? Olha, Ivanildo, você tocou em um ponto importantíssimo.
A questão do IPTU municipal hoje. Hoje a gente sabe que o IPTU tem que ser cobrado, está na lei, a gente sabe disso. Mas o que é que a gente precisa fazer desse IPTU? A gente precisa ter um IPTU inteligente. De que forma esse IPTU é inteligente? Eu preciso cobrar mais de quem tem mais. Isso é fato. Eu não posso chegar para cobrar de uma pessoa que não tem uma renda, que não tem infraestrutura. Como eu tive avaliando alguns IPTUs no município, tem pessoas pagando até R$ 380 e você não sabe nem de que solo está pagando aquilo ali. Então a gente precisa ter IPTU realmente que cobre de quem realmente está utilizando e usufruindo desse solo de São Félix. Então o IPTU precisa ser inteligente. Eu preciso cobrar mais de quem tem mais. Ou quem tem mais me oferte alguma coisa para o município de São Félix, gere emprego, gere renda para o povo são-felista e reduz o IPTU. Então a gente precisa trabalhar nessa linha de inteligência. Arrecadar o que é justo e ter o desenvolvimento que é necessário. Falando também nessa linha de tributação, a gente sabe que São Félix também, apesar de ser uma cidade, como eu disse, né, no seu centro, um pouco apertada, né, especialmente a área comercial, mas existem casarões, prédios que estão ali abandonados, né, que não servem mais para nada, ou seja, não tem nenhuma serventia inicialmente, especialmente para alguns donos que acabam abandonando, que acabam acumulando também dívidas, né, no município. Qual é o seu plano para melhorar essa situação e dar uma condição e dar uma destinação para esses imóveis que estão na área central de São Félix? Boa pergunta, gostei. Porque eu tenho um projeto mesmo nessa área. Aquela área ali do Espaço Zumbi, meu sonho é ver ali a Casa do Samba. Ali eu vou envolver samba, eu vou envolver artesanato, eu vou envolver cultura, eu vou envolver teatro. Então aquilo ali precisa realmente ser fomentado. É uma área que está sendo perdida. Descendo mais à frente, junto à quadra, a gente também tem um casarão que está lá sendo perdido. A gente precisa resgatar todos esses casarões, botar como ponto turístico, construir uma página de São Félix para apresentar e divulgar todos esses locais construídos com emenda, com recurso. A gente precisa fazer com que esses casarões, esses pontos turísticos sejam valorizados. Um outro ponto, Ivanilton, que está dentro do plano de governo, e esse é bastante ousado, é a reforma do mercado municipal. A gente vai pegar aquele mercado ali, com fé em Deus, parte comercial embaixo, parte de lazer em cima. A gente precisa fazer isso, independente do IFAM brigar comigo ou não. Mas a gente vai partir para essa briga, tenha certeza disso. Quando eu estou falando em reforma, eu estou falando também da estação de São Félix. A gente precisa pegar aquele prédio lindo. Eu não conheço uma estação tão linda quanto aquela. Pena que está abandonada, que está acabada. Primeiro a gente vai municipalizar, que precisa trazer para o município. Hoje está na esfera federal. A gente municipaliza e corre atrás da emenda que já está sendo conversado com o deputado Otto Filho. Inclusive, desde o período que a gente estava fazendo campanha, foi conversado já com os deputados, com o Rogério Andrade, com todo mundo, para que a gente, chegando lá, dando certo esse projeto nosso, a gente torne aquilo ali um centro de convenções, que precisa ter lojas, ter pontos comerciais, ter uma sala para eventos, e São Félix precisa se tornar uma referência no município e tem espaço para isso. São Félix, se requalificar do centro da cidade, com a parceria com empresas de tinta, a gente conseguindo pintar todo o centro da cidade, aquela área do morro que precisa ser pintada e reestruturada, a cruz do morro também sendo reestruturada, pintada. Um banho de iluminação noturna. Eu garanto que se você parar na orla de Cachoeira, olhar para aquilo ali, pintado e bonito, eu quero ver se não ir lá, conhecer de perto, tirar foto e botar na sua página social. Com certeza. Falando ainda relacionado ao comércio de São Félix, perguntar sobre qual a intenção, candidato Clézio Macedo, relacionado à Feira Livre, né? A Feira Livre de São Félix. Qual é o seu plano, né, com a Feira Livre de São Félix? Ótimo. A Feira Livre, a gente tem um projeto também ousado. Qual é o projeto? Facilitar o escoamento de toda a produção. De que forma? Hoje a gente sabe que a maioria dos nossos feirantes traz a mercadoria de fora. A gente vai ter que disponibilizar um veículo para estar fazendo esse transporte de mercadoria. Porque qual é a nossa ideia? Diminuir o custo com essas mercadorias. Eu garanto a você que não vai ser prejuízo nenhum para o município fornecer um caminhão 2 vezes na semana para ir em Feira de Santana buscar e trazer mercadoria, ou ir na zona rural de São Félix buscar e trazer mercadoria. Não vai ser prejuízo nenhum para o município. O que vai se gastar de óleo, eu acho que é irrisório para dentro do município. Então, fazendo isso, eu estou garantindo um produto de mais qualidade com preço mais baixo para atrair os compradores para a Feira de São Félix. Porque hoje a gente vê, o pessoal passa, vai comprar em Cachoeira e não compra em São Félix. Porque às vezes, você chega em Cachoeira, tem um valor mais baixo de determinada mercadoria, em São Félix está com um valor mais alto. Então a gente tem que fazer com que esse valor diminua para poder atrair novamente o povo de São Félix para a Feira de São Félix. Um ponto importante que está lá dentro do nosso projeto é a Feira Dinâmica. O que é essa Feira Dinâmica? Essa Feira Dinâmica ela vai trabalhar com feirantes cadastrados dentro do nosso município e vai ter valores de promoção. Qual é essa promoção? O que é que vai estar atrelado a essa promoção? O município vai estar ofertando, quando eu falo ofertar, é através de emenda, através de recursos,
um veículo popular para estar sendo sorteado a cada 6 meses ou um ano dentro da Feira Popular de São Félix. Por que eu faço isso? Para motivar com que as pessoas vá para a feira comprar. A gente está falando de veículo barato, um Fiat Uno, um carro popular, que você bote ali para sortear para os feirantes, fazer o sorteio. Isso com a Associação dos Feirantes organizada, trabalhando em sincronia com o município e com o Estado. Olha o que eu estou falando, sincronia com o município, Estado e Associação dos Feirantes. A gente trabalhando dessa forma, com investimento, a gente consegue ter uma feira justa, firme e com os feirantes satisfeitos pelos seus resultados. Transporte, né, na cidade de São Félix, né, como a gente fala também relacionado à questão de transporte. O senhor como candidato eleito, o que é que o senhor pensa para melhorar o transporte? Olha, em relação ao transporte, a gente precisa resgatar um ponto importantíssimo, o transporte rural. A gente tinha ônibus circulando dentro da zona rural que vinha para a cidade, retornava no final do dia, às vezes meio-dia, dava uma viagem, 2 viagens, para poder trazer o pessoal da zona rural para comprar no comércio de São Félix. E isso aquecia o nosso comércio. E hoje já não se tem mais esse ônibus. Então está lá no nosso plano de governo o resgate desse transporte para estar trazendo o pessoal da zona rural para o centro da cidade e vice-versa. A gente tem algumas localidades rurais que hoje têm dificuldade de transporte. Por exemplo, o Campinhos. Você tem dificuldade de sair dos Campinhos para ir para o posto médico do Outeiro Redondo. Se você não sair andando dos Campinhos até alguma outra localidade, ou Coqueira do Braga, ou alguma localidade mais própria para conseguir um transporte, você não tem um transporte municipal para estar fazendo esse translado. Então a nossa ideia é fazer com que na zona rural tenha veículos rodando ali da região do São Francisco, da região dos Campinhos, do Subaé, do Oliveira, das Tabocas, para aquela região toda, para ir Boa Vista, Sutero, para que traga o pessoal dessas localidades, para que venha para o posto médico, para que consiga ter uma mobilidade com mais segurança. Porque hoje o que é que acontece? As pessoas têm que pagar para ter esse deslocamento. E um outro ponto importante, lembra que eu falei da equipe de estrada e rodagem, que vai estar na zona rural? É para garantir que a estrada da zona rural, o ano todo, ela esteja em condições de trafegabilidade. Que hoje a gente está rodando e está vendo a dificuldade que é se locomover na zona rural. Então a gente precisa ter uma equipe de estrada e rodagem para facilitar esse transporte da zona rural para o centro, da zona rural para a zona rural. Clezinho Macedo, né, candidato à prefeitura da cidade de São Félix, né? O nosso tempo, né, uma hora de fala aqui na nossa programação já se esgotou. Agora o senhor tem 5 minutos para colocar algum ponto que não foi perguntado e vender seu peixe, né? Fique à vontade aí para fazer sua campanha. Vender o peixe e olha a pititinga. Pessoal, enfim, eu agradeço pelo espaço mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado mesmo, foi bastante proveitoso esse bate-papo nosso. E dizer a você que está em casa me ouvindo, confie, acredite nesse projeto, São Félix 360, Clezinho Macedo, é um jovem com bastante conteúdo para estar utilizando dentro da nossa cidade e vai utilizar, vai buscar esses recursos, vai ter o resultado que a gente está dentro desse plano de governo, vai ser cumprido. Confie em tudo que está aí, que realmente é a forma de transformar São Félix. Tudo que está nesse plano de governo foi traçado em cima da necessidade da nossa comunidade, da nossa cidade. A gente trabalhou, buscou toda essa realidade que a gente viu, está nesse plano de governo para que aconteça e para que mude e melhore a vida das pessoas. Tem ainda nesse plano de governo que não foi falado, Ivanildo, mas que eu vou falar, é a criação da Secretaria da Mulher, que vai estar amparando essas mulheres, dando direcionamento. Hoje a gente tem no município 60% do nosso público é feminino e precisa realmente ter um amparo, ter um direcionamento. Tem mulheres que sofrem de violência doméstica, violência sexual. Então essa mulher, para se reintegrar à sociedade, não tem hoje uma referência. Então essa Secretaria da Mulher vai ser uma referência para estar acolhendo, para estar preparando essa mulher, qualificando essa mulher através de cursos profissionalizantes para o mercado de trabalho. A gente também vai trazer a economia inteligente para o município, pegar as costureiras, pegar as manicures, pegar o salão de beleza, transformar tudo isso em MEI, que é o microempreendedor individual. A gente precisa trazer o MEI para dentro do município de São Félix. Está ali, é direito, é acesso das pessoas que precisam ter o seu direito garantido e reconhecido. Eu, com o MEI, eu consigo ter acesso a crédito, eu consigo ter o meu INSS garantido, porque vou ter como pagar, vou ter como sustentar tudo aquilo ali. Então, pessoal, 22, a gente precisa realmente atuar com muita competência, muito compromisso. Agradecer ao meu grupo, agradecer as pessoas que estão acreditando nesse projeto, as pessoas que estão caminhando comigo. Muito obrigado de todo o coração. Dizer que cada um de vocês é importante para mim por estar acreditando, por estar confiando nesse projeto, por estar abraçando esse projeto. Eu fico feliz quando eu vejo as pessoas na rua agradecendo por ter acreditado, por estar confiando no dia a dia. Dizer que a gente vem em uma crescente muito boa, as coisas estão fluindo, as pesquisas estão mostrando isso, os números estão mostrando isso, graças a Deus.
graças a Deus, firme e forte, não arrego para ninguém, com os pés no chão, muito respeito à comunidade de São Félix, às pessoas de São Félix, a cidade que eu amo, que eu nasci, que vivo e que vou morrer. São Félix está nato de coração. 22 vem aí, vamos que vamos. Obrigado pelo espaço, Clezinho Macedo neles. Então tá aí o candidato Clezinho Macedo, né, que a gente agradece desde já a sua presença aqui, né, participar dessa entrevista, passar suas propostas para a comunidade. Lembrando que na próxima semana serão os vices, né, que serão convidados a participar dessa conversa, desse bate-papo, né, dessas ideias aqui que possam ser colocadas. Mas aí, bacana, você tem mais um minutinho ainda, viu? Porque eu peguei aqui, você fechou, mas você ainda tem um minuto aí para você fazer, se quiser deixar um recado final aí. Dia da Bíblia. Ah, sim, o pastor está ali me cobrando. Está no plano de governo também, esqueci de falar, pessoal. Olha, Ivanildo, só para concluir, o Dia da Bíblia, a gente está na lei orgânica, a gente está também trazendo nosso plano de governo, a gente vai estar implantando dentro do nosso município. Ano passado a gente fez a Marcha para Jesus, esse ano, por questões eleitorais, a gente não pôde fazer, pandemia também a gente não pôde fazer, mas com fé em Jesus Cristo, ano que vem a gente vai estar aí com uma marcha muito mais forte, e com o Dia da Bíblia instituir em nossa cidade que precisa valorizar essas pessoas. Tempo esgotado. Agradecendo mais uma vez o Clezinho Macedo pela participação aqui à nossa TV e Rádio Web Olha a Pititinga. Lembrando a todos os amigos ouvintes da Pititinga, né? Número 22 é o número do Clezinho Macedo. Lembrando que daqui a pouquinho a entrevista dele vai estar disponível no nosso canal do YouTube e também nas outras plataformas. Lembrando que a reprise também acontecerá nesta manhã de sexta-feira. Quero lembrar também a todos os amigos ouvintes da Pititinga que na próxima semana serão os vices, né, da cidade de São Félix, convidado aí, né, a participar da nossa entrevista aqui na nossa Rádio Web Olha a Pititinga, né? Começando, deixa eu pegar aqui só a lista, né, das datas, dos dias, para que você fique atento do nosso amigo, ou seja, você amigo ouvinte da pititinga.com.br, fica atento aí aos dias e o horário é o mesmo, né? A partir das 16 horas, os vices da cidade de São Félix, né? Dia 26, o Bajal, dia 27, o Bartinho e dia 28, o Gilvan são os vices convidados aí a participar. Lembrando que terão 1 hora, não será falando do projeto, vai falar dessa participação junto com seus majoritários aí, né? Quais são os planos em relação a isso, quais serão as bandeiras que serão levantadas e como é que ele vai colaborar junto com o seu majoritário. Essa será a entrevista. Lembrando que vai seguir a mesma regra, né? Nada de ataques, nada de direcionamento, fala de outro candidato de oposição e terá aí 1 hora, mais 5 minutos para poder fazer as suas considerações finais. Naine Santos, a Pititinga esteve agora à tarde, né? Já deve ter sido inaugurado aí um espaço, né, de fisioterapia aqui na cidade de Cachoeira e tivemos aí com o Lu Cachoeira, né? E a gente vai ficar sabendo agora porque vai ser inaugurado daqui a pouquinho. Trazendo informações para vocês que estão conectados com a nossa TV Web Olha a Pititinga, falando aqui diretamente, né, aqui na Praça do Dr. Milton.